fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o pensamento do filósofo francês Michel Foucault. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e também se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior eu falei sobre algumas premissas básicas para a gente compreender o pensamento do Foucault, a compreensão do poder enquanto teia, a compreensão de que o poder gera formas de inclusão e de exclusão, e que o poder não se manifesta apenas enquanto força coercitiva. Então, vamos agora avançar um pouco mais nessa discussão acerca do Michel Foucault. O Michel Foucault, no seu pensamento, ele fez estudos muito profundos sobre conhecimento e sobre poder. Então a gente pode dividir a forma dele gerar essa produção pela arqueologia do saber e a genealogia do poder, que são dois conceitos que estão entrelaçados entre si. A arqueologia do poder são as investigações que Michel Foucault realizou de forma a compreender como cada época gera formas diferentes de se compreender e de se ver o mundo. Por exemplo, na Idade Antiga, pensava-se que o mundo havia sido criado por uma série de deuses. Já na Idade Média, pensa-se que o mundo foi criado por um único Deus, que está no centro do universo. Depois de Copérnico, pensa-se que o que está no centro do universo não seria Deus, seria o Sol. Já nos tempos atuais, pensa-se na teoria do criacionismo. Então, cada época produz formas diferentes de se pensar, formas diferentes de gerar informação, conhecimento e tudo mais que envolve essa percepção do mundo. Um conceito que é muito importante para a gente compreender o pensamento do Foucault é o conceito de discurso. O conceito de discurso ele é um pouco parecido com o conceito de ideologia que a gente vê no pensamento marxista. Só que também há diferenças muito significativas. A ideologia marxista, ela parte do princípio de que a gente tem uma relação de luta de classes, então a ideologia é a forma com a qual a classe superior, a classe dominante na sociedade, ela vai criar formas de pensamento que geram a submissão da classe baixa, seja através do conformismo, seja através da religião, através dos diversos valores. Por exemplo, na Idade Média, o rei conseguia a submissão do súdito, convencendo o seu súdito de que ele é uma representação divina. Já na sociedade capitalista, o capitalista convence o proletariado, convencendo o proletariado de que ele tem que trabalhar a troco de um salário. Então, a gente tem formas diferentes de se perceber realidade e, consequentemente, gerar relações de poder. Só que para Foucault, não se limita meramente a uma relação de classes. O Foucault, como a gente já viu no vídeo anterior, pensa o poder como uma relação que vai e vem, como uma série de transferências de relações de poder, através de uma série de relações. Então, a gente pode pensar, pela percepção de Foucault, que todos os elementos pertinentes nessa teia de relações da sociedade são responsáveis pela formação do discurso. Uma classe baixa não é meramente uma receptora de um discurso, ela faz parte dessa rede que produz o discurso. Ou seja, a ideia do discurso, num dado período, ela é formada pelos muitos elementos que compõem essa época e a forma como, conjuntamente, são percebidas as relações de conhecimento, de como funciona o mundo, de como funcionam as ciências, de valores éticos, morais e etc. Eu vou dar um exemplo de discurso pensando por uma das investigações que o Foucault realizou, que foi em torno da loucura. Segundo Foucault, na Idade Média,
a figura do louco era percebida ou como uma figura cômica, tanto é que a gente tem a figura, né, do bufão que ia contar piadas, ia gerar a alegria, né, o riso numa corte real, ou então eles eram vistos como figuras sábias, né? A figura do louco que fica pregando o fim do mundo e consegue seguidores. Então a gente tem uma percepção da loucura como algo aceitável, como algo que está dentro da sociedade, como algo pertencente à sociedade. Já no século XVI, XVII, a percepção com relação à loucura muda. A loucura passa a ser vista como algo perigoso. O louco passa a ser configurado como um elemento que está fora das relações tidas como normais dentro de uma sociedade. Portanto, ele deveria ser excluído. Já por volta do século XVIII, XIX, até por conta do pensamento iluminista, a loucura começa a ser vista como algo que precisa ser controlada, precisa ser contida, precisa ser disciplinarizada. Ou seja, a gente tem 3 épocas diferentes e 3 formas diferentes de se encarar a loucura. E o que mudou nisso? O que mudou foi o discurso. Cada época tem o seu próprio discurso e esse discurso vai influenciar na forma como as pessoas, como a sociedade, vai perceber aquilo que a cerca. A gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, no século XIX, havia um discurso de que o imperador era a força suprema. Já no século XX, a gente tem no Brasil um discurso de que o comunismo é um grande inimigo. Ou seja, a gente fala de 2 épocas e relações de discurso que são completamente diferentes entre si. Ok? Então, a partir do momento que a gente tem um discurso estabelecido, ou seja, a gente tem uma arqueologia do saber, a gente consegue identificar as origens de como o discurso funciona, de como o ser humano cria suas relações de conhecimento, a gente parte para a etapa seguinte, que é a genealogia do poder. Como já deu para perceber na minha explicação, quando a gente fala sobre relações de conhecimento, necessariamente a gente fala sobre relações de poder. Poder é conhecimento é poder, e a forma como o conhecimento, as informações, as percepções funcionam dentro de uma sociedade, as relações de poder vão mudar. A gente pode pensar, por exemplo, num caso como a Revolução Francesa, a chegada de uma informação do que os reis estavam fazendo levou a uma revolta que derrubou o governo. Ou seja, uma mudança de discurso, uma mudança de percepção de uma sociedade com relação ao seu regente faz com que o governo caia e que as relações de poder na sociedade mudem completamente. O rei da França foi levado à decapitação. E aí a gente pode pensar de diversas formas. A gente pode pensar, por exemplo, recentemente, a gente teve um governo PT, um governo que foi eleito, e a percepção, o discurso mudou, e a mudança desse discurso levou ao impeachment. Na eleição seguinte, foi eleito um político que o pensamento é completamente oposto ao que havia anteriormente. Ou seja, a mudança do discurso na nossa sociedade faz com que as relações de poder também sejam alteradas. Volto novamente ao caso da loucura. Na Idade Média, como eu falei, a loucura era algo aceito, ou seja, o louco ele tinha liberdade, ele podia falar, ele podia pregar pelas ruas, ele podia falar que o mundo ia acabar, ou então ele ia ser bem recebido dentro de uma corte, ia estar próximo aos nobres, contando suas piadas, fazendo lá suas brincadeiras para entretê-los. A partir do momento em que a loucura passa a ser vista como algo perigosa, os loucos passam a ser excluídos. Lembra que eu falei que relações de poder geram inclusão e exclusão? Então, a gente tinha no momento anterior da Idade Média a inclusão. A partir do momento que o discurso muda e a loucura passa a ser vista como algo perigoso, a gente acaba tendo um processo de exclusão do louco. O louco acaba sendo posto das muralhas da cidade para fora. Ou então, muitas vezes, marinheiros eram pagos para botar o louco dentro do seu navio e levar eles para longe. Tanto é que existe uma alegoria que dessa época, que é o chamado navio dos loucos, que era o navio onde se colocavam os loucos de uma cidade e os levavam para uma terra distante e os soltavam lá. Então a gente tem aí uma relação de poder, de expulsão,
né, de colocar um elemento da sociedade para fora por causa da mudança de discurso. Quando chega o século XVIII, começa a se pensar a sociedade de uma forma mais racional, a loucura passa a ser vista como um problema de saúde, um problema que é inerente ao ser humano, e que ao invés de você expulsar, eliminar esse indivíduo da sociedade, você precisa contê-lo e controlá-lo. Ou seja, então surge o manicômio, que é a instituição dentro da própria sociedade para onde os loucos vão ser levados, vão ser removidos da sociedade e a sua loucura ali vai ser contida, vai ser controlada. Então, novamente, a gente tem 3 relações de discursos que são diferentes e que geram 3 formas diferentes de exercício de poder. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham entendido bem essa relação de arqueologia do poder, do saber e genealogia do poder, e até o nosso próximo encontro.